Mas hoje nós vamos encerrar pensando na família. Comunicação não violenta com base na realidade familiar. Como é que ela se expressa dentro do contexto familiar. Essa é a nossa proposta de hoje. Provavelmente nós não vamos conseguir abordar todos os aspectos e a complexidade da realidade familiar, mas queremos pelo menos arranhar a superfície aí e trazer algumas considerações para vocês, tá bom? Vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe nesse tempo também. Espero que a sua semana tenha sido boa, espero que você tenha tido uma semana produtiva e que iniciemos essa semana também na presença e sob os cuidados do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter saúde para estar aqui. Obrigado por ter uma noite de sono tranquila, onde a força física foi reparada, a força emocional, mental foi também restaurada e podemos então nos dirigir até esse local para novamente nos encontrar como corpo de Cristo, com a disposição no coração de ouvir, de refletir e de pensar e repensar alguns comportamentos nossos diante das situações familiares tão diversas que temos aqui nessa sala, Deus. Pedimos agora que o Teu Espírito possa revelar ao nosso coração, testificando para nós alguns comportamentos que precisam ser corrigidos em nossa vida e que a glória do Senhor possa estar manifesta através da nossa vida e da nossa postura diante das situações variadas, ó Deus. Pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que aqui está. Abençoa também, ó Deus, os demais professores e alunos, que seja um tempo produtivo para cada um de nós. Obrigado mais uma vez por contar com a Tua presença e com a Tua direção. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode entrar, gente. Queria pensar com vocês um pouquinho sobre isso aqui, né? Dizem que a família, não faz mais sentido. Pelo menos não no modelo que ela se apresenta para nós. Dizem que ela está fora de moda. Simplesmente não está mais dentro do contexto cultural ao qual você e eu participamos. Saiu de moda. Dizem ainda que não precisamos mais dela. Eu não preciso mais da família. A família é um apêndice. Eu não preciso mais dela para ter saúde emocional, espiritual e até mesmo física. Dizem. Tudo isso são argumentos que você ouve aí fora em relação à família. Dizem ainda que ela precisa se remodelar. É hora então de remodelar o modelo familiar ao qual nós estamos inseridos. Eu queria trazer para você aqui uma letra de uma música do Belchior, escrita em 1974. Olha que interessante. O nome da música é Na Hora do Almoço. Ele diz assim: no centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza. A gente se olha, se toca e se cala. E se desentende no instante em que fala.
Cada um guarda mais o seu segredo, sua mão fechada, sua boca aberta, seu peito deserto, sua mão parada, lacrada, selada, molhada de medo. Interessante isso, né? A poesia aqui traz para nós uma realidade muito presente nas vidas familiares, onde não falta alimento, tem comida no prato, tem sustento para a família, mas eu olho para esse prato, lá tem comida, mas lá também tem tristeza. E é interessante que ele afirma o seguinte, que a tristeza acontece no instante em que eu falo, no instante em que eu me comunico, no instante em que eu abro a minha boca para expressar os meus sentimentos, os meus pensamentos, e aí então há um choque e um desentendimento que gera naturalmente essa tristeza. E essa é uma realidade presente na vida familiar. É uma realidade na minha família, é uma realidade na sua família, é uma realidade que constantemente a gente está trabalhando com ela, tentando lidar com ela. Né? Diante disso, eu e você precisamos refletir. Por que é que chegamos a esse ponto? O que aconteceu, acontece com a família hoje que provoca tantas críticas? E quem está de fora critica e quem está dentro percebe realmente esse desajuste e essa realidade tão trincada. Creio pessoalmente que a comunicação seja um dos pilares para resgatar a excelência da família como projeto de Deus. E entendo particularmente que a comunicação ela precisa necessariamente passar por uma reavaliação, para que eu entenda que existem situações às quais eu preciso ter um autocontrole e permitir que o Espírito Santo me dê sabedoria, me dê autocontrole, me dê uma avaliação anterior da situação ao qual eu estou vivendo. Quero propor então para vocês alinharmos os conceitos da comunicação não violenta, fundamentados nas Escrituras Sagradas. Entenda o seguinte, o nosso curso aqui, ele é um curso sobre um assunto que é secular, com uma raiz na palavra de Deus. É essa a proposta, foi essa a proposta que nós trazemos para vocês aqui. Tá? Então, são os conceitos da comunicação não violenta fundamentados nas Escrituras, para que a família então possa espalhar e espelhar a glória de Deus através da comunicação, substituindo assim hábitos destrutivos e incoerentes com a fé cristã. É essa frase que eu gostaria que você ficasse aí. São hábitos destrutivos e incoerentes com a fé cristã. Ontem à noite nós estávamos com um casal, eu e a minha esposa, jantando, e a gente estava lidando um pouco com as incoerências na vida cristã, né? Com o discurso e a prática totalmente incompatível com o discurso. E essa é uma realidade que está presente na vida de todos nós. Né? O quão a gente tem que lidar com isso, né? Para que eu não seja incoerente com aquilo que eu digo crer. Para que haja um equilíbrio entre essas duas coisas. Aquilo que eu creio e aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, como é que eu me comporto diante das situações. Tem um livro chamado Os Conflitos no Lar e a Escolha do Pacificador. A semana que vem, não.
primeiro semestre de 2025, nós vamos apresentar para vocês um curso de resolução de conflitos dentro do FOCO, que é o curso de aconselhamento bíblico, né? E para aquela matéria tem esse livrinho aqui chamado Os Conflitos no Lar e a Escolha do Pacificador, de Ken Sande. Tem na livraria, se você se interessar, é um bom material. Tá? E ele diz o seguinte, que esses hábitos destrutivos e incoerentes com a fé cristã podem ser baseados em 3 realidades. Primeiro, não confrontar o comportamento pecaminoso. Lembra de Lucas 17:3? Se você tem aí a sua Bíblia e quer ler para nós, pode ler, por favor. 17:3. Eu já achei aqui, diz assim, olha. Acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Né? A questão, e eu até coloquei aí, né? Passar panos quentes. Né? Hoje a meninada tirou uma dessas frases, né? Diz assim, passa pano. Vai passar pano por uma situação que precisa ser resolvida, né? Que precisa ser confrontada, que precisa ser corrigida, que precisa ser, no mínimo, estabelecida parâmetros para que haja a resolução. Né? De uma certa forma, esse é um hábito destrutivo no seio familiar. Né? Nós, na nossa caminhada como pastor, uma das igrejas que eu pastoreei foi uma igreja húngara e alemã. Né? E era interessante, quando havia um conflito entre as pessoas ali, né? Qual era o hábito, né? Cultural daquela situação. Se esperava passar 1, 2 semanas, e aí então uma das partes comprava um presente e dava para outra pessoa, sem falar nada do assunto. Só presenteava. E aquilo era um gesto cultural de que vamos fazer as pazes. Né? Ou seja, sem tratar do assunto. Maquiando, né? Passando pano para que a situação então tivesse normalizada. Né? Agora, imagina só o que acontecia na próxima situação. Aquela que não foi resolvida se tornava mais uma pedra para ser atirada contra a outra pessoa. E assim sucessivamente. Né? Só que uma igreja que tinha 100 anos. O acúmulo de situações não resolvidas. Né? E, naturalmente, a coisa não ia para frente. Né? Sempre tinha uma pendência a ser resolvida, que era mal resolvida, que era apenas maquiada, né, diante daquela situação. Né? A segunda colocação que ele faz aí é não reparar primeiro a trave no seu olho. Né? Mateus 7:3-5, o Senhor Jesus trata bastante sobre esse aspecto. Né? Mateus capítulo 7, desculpa, de 3 até 5. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, eu preciso entender que em qualquer conflito não é 100% culpa do outro. Porque eu tenho responsabilidade. E provavelmente as minhas ações também contribuíram para aquela situação. Então, avaliar primeiro o meu comportamento naquele contexto é, sem sombra de dúvida, algo
que eu preciso constantemente adquirir como hábito para mim, né? Porque não fazê-lo é destrutivo. Porque não fazê-lo é corrupção, né? No seio familiar. Terceiro lugar, não buscar a reconciliação, a paz e a glória de Deus, né? Ou seja, como cristão eu tenho o dever, né, de me empenhar para que isso de fato se estabeleça. Agora, lembrando que o outro lado é o outro lado, e que tem as suas responsabilidades. Mas a minha responsabilidade é buscar a paz. Caso o outro não queira, não sou eu que vou pesar a mão sobre ele. Porque tem quem pesa. E a mão de quem pesa é mais pesada do que a minha. Entendendo isso, compreendendo essa realidade, precisa ser estabelecida na minha vida. Raízes principais. Existem raízes aos quais a palavra de Deus trazem para nós também com clareza. Mateus 15:19, porque do coração procedem os maus desígnios. Homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmias. Tudo está lá. A raiz é o coração. A raiz é o coração corrupto, é o coração pecaminoso, é o coração peludo, como a gente diz, que cada um de nós tem. Lidar com ele é, sem sombra de dúvida, algo que precisa ser estabelecido. Tiago 4, de 1-3, diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tem, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, de onde que surgem os conflitos? Por que que o desentendimento acontece no instante em que eu falo? Porque o meu coração é corrupto, porque esse prazer militando no meu coração, esse prazer que me impulsiona a querer ganhar a situação, a querer ganhar a disputa, a querer sair por cima da situação, a não abrir mão. Um dos pais da igreja diz assim, que a verdadeira espiritualidade está naquilo que você é capaz de abrir mão. Ou seja, do que você está com a mão fechada aí? Do que você diz que não abre mão? Aquela expressão que nós usamos aqui numa das aulas, eu não levo desaforo para casa. E se você pensar bem nessa frase e pensar em Jesus, quanto desaforo Jesus levou para casa? Você é melhor que ele? Eu não sou. Eu não sou. E essa é uma frase que precisa ser melhor trabalhada no meu coração. Não vale a pena. Não vale a pena. Se autodestruir. Aquela ideia de que eu não perdoo. É o mesmo que tomar veneno e achar que o outro vai morrer. Mas na verdade sou eu que vou padecendo por não querer abrir mão, por não querer estabelecer a paz naquele contexto. Pilares que sustentam então a CNV bíblica aplicada à família. 2 textos aí: amarás o teu próximo como a ti mesmo e não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida que eu julgo, eu serei julgado também. Tá bom? Eu queria trabalhar agora com um texto que é bastante conhecido, que é o texto do Evangelho de João, capítulo 2, verso 1-11. Eu já tratei desse texto na minha coinonia, em uma das coinonias, mas eu quero trazer aqui para vocês novamente. Tá? Evangelho de João 2, de 1-11. Eu descrevi todo o texto aí. Tá?
3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos seus serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram. Encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles, então, o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Escolhi esse texto porque ele trata do início da família, que é o casamento. E dentro desse contexto, nós percebemos a ação de Jesus realizando um milagre. Entendo que os milagres do Senhor Jesus Cristo, de uma certa forma, em algumas situações, eles aconteceram mediante a obediência humana. Nesse contexto, mais especificamente, a gente percebe uma obediência clara às orientações do Senhor Jesus, que naturalmente manifestaram ali a ação milagrosa de Deus. Né? A nossa desobediência, ela é danosa. A nossa dureza de coração, ela é danosa. O achar que o meu método é melhor do que o método de Deus é danoso. É danoso em todo o contexto, em todas as situações. 4 frases aí que evidenciam os pilares da CNV. Tá? O primeiro pilar é a observação. Eles não têm mais vinho. Houve a constatação daquilo que estava acontecendo ali. Sentimentos são manifestos. Façam tudo o que ele vos mandar. Né? Essa ordem estabelecida ali, né, naturalmente provocou um sentimento no coração. De obediência, de fazer ou de não fazer, de respeitar ou de não respeitar. Né? Encham os potes com água, e os encheram até a borda. Necessidade. Havia uma necessidade de agir assim. Porque se não tivesse água ali, não seria transformado em vinho. Então, tinha que ter água. Tá? Todos servem primeiro o melhor vinho, mas você guardou o melhor até agora. Tá? Vamos tratar isso aqui como sendo o pedido, que é o 4º pilar aí da CNV. Queria que você entendesse a situação assim. Tá? Um ciclo de renovação familiar, de renovação nas comunicações dentro da família, para que eu então chegue na mesa com os meus familiares, olhe para o prato, perceba a comida ali, mas perceba também que as tristezas são resolvidas
dentro daquele contexto. Né? Então, primeiro lá eles não têm mais vinho, e aí subimos para o segundo patamar ali, façam tudo o que ele vos mandar. Chegamos então ao terceiro patamar ali, encham os potes com água e encheram até a borda. E o quarto pilar ali, todos servem primeiro o melhor vinho, mas você guardou o melhor até agora. Tá? Eu sempre brinco com a minha esposa, nós temos 33 anos de casado. Hoje é muito melhor do que no começo. Hoje a gente já entende melhor um ou outro. A minha primeira briga, mas briga mesmo, com a minha esposa, foi porque ela insistia que eu tinha que comer banana. Eu nunca tinha comido banana na vida. E aí ela fez o café da manhã, bonitinho, pôs a mesa. Aí eu cheguei, olhei para a banana e disse assim, o que é isso aqui? Ela, banana para você comer no café da manhã. Eu não vou comer esse troço aqui, não. Usei exatamente essa expressão. Ela saiu da mesa chorando. E aí eu disse, o que aconteceu? E aí fomos lá, conversamos. E aí eu tomei um passo de coragem e comi a banana. Mas é real, né? No início do casamento a gente tem brigas assim que a gente fala assim, olha para trás e fala assim, puxa vida, que bobeira, né? Que infantilidade nossa, né? De entrar em conflito numa situação tão boba, tão pequena, né? Que não vale a pena, né? Então hoje a gente briga, mas briga por coisas mais significativas. Então, estamos lá. Dentro desse ciclo de renovação, né, a observação que constata o problema. Talvez essa seja a questão mais específica, né? Eu preciso constatar. Eu preciso perceber que ali tem um problema. Né? Porque se eu fechar os olhos para essa realidade, ou passar o pano, né, como a gente fala, para essa realidade, eu não vou avançar, eu não vou estabelecer nenhum conserto naquela situação. E uma das coisas que eu já aprendi ao longo da minha caminhada é que se você não resolve um problema, ele se manifesta mais para frente, só que com uma intensidade muito maior. Ao passo que se você tivesse resolvido lá atrás, quando ele surge novamente, você já tinha ferramentas para agir naquela situação. Mas se você não aprendeu, primeiramente, você novamente... um professor meu dizia assim, na escola da vida, a gente não passa de ano enquanto não aprende a lição. Na escola estadual, você vai passando. Não importa se aprendeu ou não. Mas na escola da vida, a gente precisa aprender para passar para um outro nível. A constatação, então, a identificação e a expressão de sentimentos. Eu preciso identificar aquilo que está doendo. E eu preciso expressar aquilo que está doendo com sabedoria, com graça, com leveza, sem violência, sem acusação, mas expressando aquilo que de fato está no meu coração e está machucando, me agredindo e, naturalmente, gerando conflitos ali. E é interessante, se a gente faz uma constatação correta, uma identificação correta, isso então provoca um processo que identifica as necessidades, o que precisa ser resolvido. Quem de vocês participou aqui de planejamento aqui da igreja até agora?
É interessante, o processo de planejamento tem lá, né, pontos positivos e pontos negativos, e depois, então, propostas de solução. É essa dinâmica, né? É perceber aquilo que está legal, aquilo que não está legal, e como é que a gente pode consertar. Ou seja, essa constância precisa haver na família. Talvez seja a hora de sentar à mesa e fazer alguns questionamentos. Vamos pegar um papel aqui, ó. O que está bom na nossa família? O que está ruim na nossa família? Como é que eu posso melhorar? Como é que você pode melhorar? O que é que nós temos que fazer para que haja paz, entendimento entre nós? Essa avaliação eu preciso fazer tirando as emoções. Tirando as agressões, mas sendo bastante honesto comigo mesmo e com a situação. Porque de repente eu estou provocando aquilo. De repente eu sou pivô daquela situação. E eu preciso entender que eu preciso então ter uma atitude diferente, uma correção diferente na minha forma de comunicar. E o que eu gosto é que lá no final a gente então começa a curtir o milagre dentro da nossa casa, onde pedidos são feitos com sabedoria, onde aquela truculência de embate de palavras ela começa a diminuir e a gente então começa a tratar as pessoas com mais respeito, a tratar as pessoas como elas são. A Lúcia falou a aula passada, né? A criança é gente. É gente. Desde pequenininho é gente. Entende as coisas. Nós é que subestimamos e achamos que elas não entendem. Porque elas percebem. A gente trabalha com aconselhamento e percebe quantos filhos de casais divorciados, mas num divórcio de embate, de litígio, e o quanto isso feriu o coração dessas crianças, e o quanto elas levam isso para frente. Então, lembra, você hoje está tendo a oportunidade de lidar melhor com essas coisas, lidar melhor com essas situações. Um dos desafios que eu fiz no início desse curso foi que ele não ficasse um curso a mais no seu currículo. Que ele não ficasse apenas mais uma informação que você tem. Mas que você saia daqui e coloque alguma coisa em prática. Eu sei que talvez você não vai colocar 100%, mas coloque alguma coisa em prática. Procure estabelecer alguns valores dentro da sua postura, da sua maneira de agir, do seu comportamento, quer no trabalho, quer com as crianças, quer na família, quer em qualquer situação que você esteja, procure lidar e estabelecer essas colocações aqui, tá bom? Vamos lá, então. Vamos destrinchar isso aqui um pouquinho mais. Tá? Primeiro elemento, então. Observação, que constata o problema. Qual era o problema ali? Eles não têm mais vinho. Lembrando que o vinho, naquele contexto cultural, era um sinônimo de alegria, de festa. Então, quando há essa constatação, é uma constatação legítima naquele contexto em que a alegria ia embora, que a festa ia embora e naturalmente ia quebrar aquele ciclo que era necessário naquele contexto. E se a gente pensar o seguinte, que na nossa família e de modo geral, olhando para as famílias da nossa nação, a gente percebe que
diálogo não existe mais. Lembra, diálogo são duas pessoas que têm oportunidades iguais para falar, para ouvir. Isso é diálogo. É? Eu me lembro, quando eu era pequeno, meu pai e os meus irmãos conversando, e havia uma diferença de idade muito grande entre nós, e a gente então falava a respeito de um tio que era alcoólatra, e eles falavam assim, que ele não conseguia conversar em casa, e ia para o bar para poder conversar com os amigos. É triste essa situação, mas ela é real ainda. Muitas pessoas saem do seu contexto porque não conseguem dialogar ali dentro e vão para um contexto paralelo para poder falar, para poder ser ouvido. Existem homens que falam mais no trabalho e chegam em casa e não falam nada. E que deixam as suas esposas extremamente desconfortáveis. Então, lidar com isso, eu gosto da expressão que o Davi Merck usa, tempo de sofá. O Davi Merck e a esposa, eles relatam o seguinte, que cada um trabalha num contexto, e aí então, chegando em casa, eles têm um tempo de sofá. Sentam os dois, falam, ouvem como é que foi o dia, quais foram as situações que foram lidadas naquele dia, colocando as páginas no mesmo lugar, como é que foi com as crianças, como é que não foi. E aí então, agora nós estamos na mesma página. E aí então podemos seguir. Ocorre exatamente o contrário disso. Lembra que eu trabalhei com vocês com aquela pirâmide, dizendo que Deus está aqui, no topo da pirâmide, eu estou aqui, e o outro, você, está desse lado aqui. E aí nós falamos, olha, como se tivesse uma escada aqui, com degraus. E quando eu e você estamos no mesmo degrau, nós estamos mais perto de Deus, e mais perto um do outro. Ocorre que se a gente não percebe nessa velocidade que a vida passa por cima da gente, muitas vezes eu estou aqui, nesse degrau aqui, e a outra pessoa está aqui, e ela quer que eu tenha uma reação de alguém que está aqui enquanto eu estou aqui. Então, essa disparidade entre a outra pessoa e eu, onde eu falo determinadas coisas aqui e a outra pessoa interpreta de forma diferente lá, e aí a casa cai. Então, entendendo isso, eu preciso entender essa realidade, que eu preciso estar na mesma página que as pessoas ali no meu contexto, que ali na minha família. Para que, ao estar na mesma página, a gente consiga, então, dialogar melhor. Então, nós paramos aqui no primeiro pilar, A observação, a constatação do problema. Eles não tinham mais vinho. Vinho é uma casa que é sinônimo de alegria e de festa. Então, na nossa realidade aqui, não existe mais diálogo, risadas, carinho, respeito, prazer, cumplicidade. Eu acho que essas palavras, elas exprimem muito bem aquilo que precisa estar presente na minha casa, na sua casa. A gente precisa dar risada. A gente precisa ter expressões de carinho. Eu sei, eu entendo, que se eu nunca recebi carinho, para dar carinho é muito difícil. Mas lembra,
Pau que nasce torto, morre torto. Mas você não é pau. Você é gente. Você é gente. Você pode mudar. Você pode mudar. É difícil, é custoso, vai ser constrangedor, né? Mas você pode mudar. Você pode mudar, tá bom? Respeito, uma relação respeitosa, né? É fundamental, né? Ter prazer em estar ali. Né? Os nossos 2 filhos já se casaram, graças a Deus. Né? Mas eles vêm para nossa casa, é uma alegria, mas quando vão embora é melhor ainda. Né? Entende? É uma alegria tê-los ali. Né? Mas é uma alegria ficar só eu e ela. Entender essa realidade. Né? É bom estar junto. Né? É bom, é prazeroso, é gostoso. Né? Lidar com isso é fundamental para mim e para você. Né? O primeiro pilar, então, da CNV é a observação ou a constatação do que está acontecendo. A partir daí é que se inicia, então, um movimento em direção a um diálogo capaz de promover a resolução das questões detectadas. Se eu consigo detectar, eu consigo resolver também. Tá? Buscando com isso uma conexão mais profunda, madura, entre os membros da família, encontre a causa raiz. Então procure a causa. O que está causando desentendimento entre vocês? O que está causando aquele ambiente pesado, aquele ambiente carregado? Procure, encontre e retire-a pela raiz. Tá bom? 2. Ainda ali dentro do ciclo de renovação, a identificação e a expressão de sentimentos. Façam tudo o que ele lhes mandar. Faça tudo o que Jesus está pedindo para você fazer. Tá? Para fazer isso, você tem que abrir mão da sua vontade própria, dos seus valores. Eu não levo desaforo para casa. Seus valores. Tá? E estabeleça uma cultura. No trabalho lá eu tenho procurado formar uma cultura de cooperação. Porque tem muito daquilo assim, eu não fui contratado para isso. Só que eu trabalho em restaurante, uma cozinha industrial, quando falta um, a coisa desanda de tal forma. Ontem nós atendemos lá em torno de 500 pessoas por dia. Então são 500 refeições por dia. Ontem faltou 2 pessoas na cozinha, eu tive que entrar lá para ajudar. Porque senão não andava a coisa. Entender que precisa ter uma cooperação, uma cultura de cooperação no contexto de trabalho, assim como no contexto da família. Eu venho de uma família de 6 homens e a minha mãe só de mulher em casa. Então, qual era a situação? Vamos limpar a casa? Vamos limpar a casa. Vai ter que limpar banheiro, vai ter que varrer, vai ter que lavar a louça, vai ter que fazer isso, porque a mãe só não vai dar conta dessa tropa. Então, todo mundo tinha que botar a mão na massa e fazer. Então, a gente muitas vezes cria os nossos filhos para nós mesmos e não para o mundo. Filho é flecha. Vai ser lançado. E a gente não sabe onde é que vai parar. Então, tem que saber se virar. Tem que saber se virar. Ontem mesmo uma pessoa me disse assim, a minha filha vai casar, vai sair de casa, não sabe nem torcer um pano. Por quê? Não aprendeu. Porque não aprendeu. Aprender. Senão não vai. Tá? Então, crie uma cultura de entendimento, de paz dentro da sua casa.
Nesse segundo pilar, então, expressão de sentimentos, a verdade a respeito de como nos sentimos em todas as circunstâncias abre um caminho para a liberdade de expressão, assumindo todas as responsabilidades sobre esses sentimentos, sem culpar os outros, responsabilizá-los por algo que eu mesmo tenho domínio. É interessante quando a gente começa a conversar em torno de um conflito, muitas vezes a primeira palavra já é desagregadora. Ela já é motivo para a pessoa dar um passo atrás e se armar. Né? E quando você chega e diz assim, eu tenho responsabilidade por isso, você desarma a outra pessoa. Ao invés de municiá-la com mais armas para agredir. Né? Submeter-se ao senhorio de Cristo e à sua vontade, fazendo tudo o que Ele, por meio do Espírito e da palavra, me pedirem para fazer. Lembra, o Espírito Santo que mora no seu coração, ele age em torno daquilo que você coloca dentro do seu coração. Então, a sua aproximação com a palavra de Deus dá ferramentas para que o Espírito Santo levante esses pensamentos do seu coração no momento certo. Então, a palavra de Deus é fundamental, né? Porque quanto mais cheio da palavra de Deus você tiver, mais o Espírito Santo vai levantar essas compreensões a você naquele contexto. Então, quando eu coloco aqui, submeta-se ao senhorio de Cristo, à sua vontade, fazendo tudo o que Ele, por meio da palavra de Deus e do Espírito, mostrar para você. Então, submeta-se a Deus, submeta-se a Ele. Né? Permita que Ele, então, dê as rédeas, dê as ordens, dê as orientações para você. Né? Não queira andar solo. Não queira andar paralelo a isso. Porque andar paralelo a isso é desastre à frente. Né? Mas ande perto do Senhor, próximo a Ele, próximo à sua palavra, obediente a ela, e você vai ter os frutos reais na sua vida e na sua família. Né? A terceira colocação aí, necessidades são identificadas. Né? Encham os potes e os encham até a borda. E aí eu coloquei algumas coisas aí. Perdoar a ofensa. Perdoar a ofensa. Fiquei sabendo de uma situação de divórcio litigioso, onde a esposa entrou no álcool e já fazem pelo menos 6, 7 anos que a situação aconteceu. O marido já casou com outra, já tem uma outra família, e ela se afundou no álcool. Né? E quando vai conversar com ela, ela diz, não perdoo. Não perdoo. Lembra? A falta de perdão está destruindo aquela vida. Novamente, é tomar veneno e achar que o outro vai morrer. Não vai morrer. Quem vai morrer é você. Enquanto você não perdoar. Perdoar aquela ofensa que um dia machucou seu coração. Abra mão disso. Perdoe. Exercite o diálogo. Retomar atitudes de carinho. Optar pelo respeito mútuo. Eu preciso respeitar para ser respeitado. Entende isso? Buscar o prazer do outro. Fazer aquilo que vai alegrar, contentar o outro. Ser empático com aquela situação. Algumas vezes comer banana. Entende? Não era minha vontade de comer banana. Mas
e agradar ela. Né? Não. Ah, como? Hoje eu como. Como mais do que antes. Verdade, como mais que antes. Aprendi, né? Aprendi, é verdade. Recorra à ajuda externa quando isso se fizer necessário. Então, lembra, você está numa igreja extremamente séria, com pastores sérios. Né? Então, se você não conseguir lidar com a situação, recorra. Recorra à ajuda externa quando necessário for. Entenda isso. Algumas vezes a gente não consegue enxergar a situação. Tem uma frase do Saramago que ele diz assim: saia da ilha para enxergar a ilha. Algumas vezes a gente precisa fazer isso. Sair do nosso contexto familiar para poder enxergar ele com clareza e colocar as peças nos seus devidos lugares. Dentro desse terceiro pilar da CNV, então, é a expressão das necessidades que forem ou não supridas para que nos sintamos assim. O processo de encher os potes até a borda fazia parte de um preparo para atingir o objetivo de suprir uma necessidade detectada. Esse movimento era imprescindível, essencial para abrir espaço para a concretização do milagre da transformação da água em vinho da melhor qualidade. É assim também na família. Alguns movimentos destravam outros. Eu gosto muito dessa colocação de Tiago aqui, a gente já lidou com ele aqui, mas o texto de Tiago diz assim, 4 de 1 a 3, ele descreve ali a raiz das relações interpessoais destrutivas, que nascem de um desejo pecaminoso, daqueles prazeres que militam dentro de nós. São desejos pecaminosos e não satisfeitos em nossos corações. Entender isso, perceber isso. Quando sentimos que não podemos ser satisfeitos, a menos que consigamos o que achamos que precisamos, o desejo se torna uma exigência. Não, eu quero porque quero. E não percebe que o querer daquela forma é pecaminoso, é destrutivo, é corrupto para as relações. E se alguém não satisfizer aquele desejo, nós o condenamos no nosso coração. Discutimos, brigamos violentamente para que as coisas nos favoreçam. O caminho da CNV é quebrar esse ciclo vicioso da violência, trazendo harmonia entre as partes envolvidas, renovando os relacionamentos e instalando um círculo virtuoso no seio da família. Então a gente quer eliminar o vício, e trazer virtude. Eliminar o comportamento destrutivo e trazer um comportamento construtivo naquele ambiente ali. E quando a gente então consegue chegar a esse ponto, nós então começamos a curtir, o milagre acontece quando pedidos são feitos com sabedoria e de forma pacífica. Talvez o maior milagre que nós precisamos no seio familiar hoje é esse aqui. Eu consegui ter sabedoria e uma atitude pacífica naquele contexto ali. Todos servem o primeiro e o melhor vinho, mas você guardou o melhor até agora. Uma quebra de protocolo se estabelece, fazendo surgir, então, algo novo nas nossas vidas. O quarto pilar, então, da CNV é o pedido que, se aceito fora, fará com que a minha vida melhore. Quando os obstáculos são retirados, o caminho para o coração se abre para o melhor de Deus. E as pessoas tendem a perceber que não estamos recorrendo a um expediente de competição ou de rivalidade. Não há uma disputa.
Não há uma rivalidade entre eu e você. Né? O que nós queremos aqui é o entendimento, o chegar à harmonia. Mas sim a uma demonstração da nossa própria vulnerabilidade e dependência da ação do Espírito Santo, o nosso divino companheiro. Permitir que o divino companheiro, o Espírito Santo, tome as rédeas da minha vida, me ajuda a chegar a essa harmonia familiar. Né? Para a gente refletir e praticar aqui. Tá? Façam tudo o que ele mandar. Tenha obediência. Seja obediente. Não permita que a desobediência que é real no seu coração e no meu coração tome conta das nossas vidas. Encham os potes com água e os encheram até a borda, mesmo sem compreender. Eu fico imaginando aqueles servos lá, para que eu vou botar água aqui? Não tinha entendimento daquilo que ia acontecer. Algumas vezes a gente não entende determinadas solicitações do Espírito Santo para a gente fazer, mas quando a gente faz, a gente percebe que se não fizesse, não iria acontecer. Se eu não abrisse a minha boca naquela hora, as coisas não iriam acontecer. Entender isso é fundamental. Jesus fez outra vez, o milagre então se estabeleceu. Quero te dar aqui uma sugestão. Uma sugestão para que o milagre se estabeleça na sua vida e na sua família. Tá? Saia daqui com esse texto de Provérbios 16, 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e trazem cura para os ossos. O meu desafio é que você saia daqui hoje decidido a levar uma palavra agradável para alguém da sua família. Para alguém do seu contexto familiar. Escolha alguém. Tá? Escolha alguém e saia daqui levando um favo de mel para essa pessoa. Lembrando que esse favo de mel, ele vai ser doçura para a alma dele. E vai ser saúde para o corpo dele também. Essa é a realidade que Provérbios traz para nós. Não é uma palavra bajuladora. Não é uma palavra que vai passar pano. Não é um presente embrulhado. Mas é uma palavra edificante. Agradável do ponto de vista de Deus. Não do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista de Deus. Creio que o Espírito Santo pode dar a você essa compreensão do que falar, quando falar, o momento adequado de falar. Queria que você agora pensasse em uma pessoa que você quer, talvez hoje, amanhã, nessa semana, se encontrar com ela, talvez tomar um café com ela, só com ela, e trocar uma palavra agradável a essa pessoa. Tá? Que seja um desafio para você. Que você saia daqui desejoso de fazer e de compartilhar essa realidade com essa pessoa. Tá bom? Gostaria que 3 pessoas orassem por nós nesse momento. E depois então eu vou estar orando também. Tá bom? Vamos orar. Pai, eu te louvo, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de poder estar aprendendo mais da tua palavra, Senhor, aprendendo mais de ti, porque nosso desejo a cada dia é estar próximo do Senhor, estar perto de ti. Bom, isso for aplicado, Deus, na vida de Jair, nós possamos
alinhado com nossas vidas, lares, famílias, amigos, pessoas próximas. Nos orar do Senhor cada dia, buscar mais conhecimento de Ti. Desejar, Senhor, estar nesse próximo, para poder caminhar no Senhor e amor para aqueles que estão ao nosso redor. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Podemos cada dia aprender mais ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, nós damos graças, Senhor, por esse tempo que tivemos, Senhor, para aprender a Sua palavra, Senhor, que Tu usaste o Senhor, para nos conduzir, Senhor, a abrir os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos dar um bom testemunho, Senhor, para que nós possamos ser luz onde estivermos, Senhor. Então, Senhor, nós pedimos sabedoria e discernimento, Senhor, para que possamos usar a palavra viva e eficaz, Senhor, para que possamos edificar vidas, para que possamos levar alegria, Senhor, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, Senhor, nos ambientes que estivermos, Senhor. Então, Senhor, eu peço que o Espírito Santo esteja nos conduzindo, Senhor, e que nós possamos nos lembrar, Senhor, do que aprendemos aqui, que nós possamos renovar nossos espíritos, Senhor, com a Tua palavra cada dia. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa aula, onde a gente pode aprender a se comunicar de maneira não violenta, a refletir o Senhor da maneira que Ele se comunica. Peço para que a gente se lembre constantemente das coisas que a gente aprendeu aqui, Pai, e coloque em prática, Senhor. Coloca dentro do nosso coração realmente para tirar o nosso orgulho, tirar o nosso pecado que é exposto na nossa comunicação e realmente refletir, Senhor, Pai, na prática, nas mínimas coisas. E não querer ganhar no momento, não querer competir, mas comunicar de maneira que edifique, Pai, de maneira que realmente traz sal da terra. Em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Mais uma vez, reconhecemos a nossa necessidade, a nossa carência do Senhor, Deus. Somos como mendigos em busca de pão. Precisamos do Senhor. Precisamos do alimento da Tua palavra. Precisamos processar esse alimento nas nossas vidas, aplicando-os, ó Deus, corretamente no contexto da nossa família. Rogamos ao Senhor, ó Deus, que nos ajude. Rogamos ao Senhor que a nossa casa seja uma casa de paz. Rogamos ao Senhor, ó Deus, que nos dê a sabedoria para contribuir com a harmonia familiar, ó Deus. E que se porventura somos os pivôs do desajuste, ó Deus, que o Senhor corrija o nosso coração. Que o Senhor nos discipline. Que o Senhor nos ilumine, ó Deus, para que possamos perceber o que devemos fazer e como devemos nos comportar no contexto familiar. Olha para a vida familiar de cada irmão e irmã que está aqui nessa aula, Deus. E que o Senhor dê a eles a iluminação necessária, Deus. A coragem necessária para agir em conformidade com a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito possa guiá-los nos passos do Senhor e naquilo que eles necessitam realizar ali na Sua casa, Deus. Que possamos espelhar a face de Jesus e que possamos espalhar a boa nova do Teu Evangelho através da nossa casa. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.